O assunto de hoje, na verdade, o assunto deste mês, vai dar pano para manga para uma boa conversa aqui na Escola da Comunicação. Quais são as diferenças de fato na comunicação do homem e da mulher? Como é a comunicação feminina no universo corporativo? Ou, se não no universo corporativo, nas questões e nas situações de trabalho do dia a dia? Como essas diferenças são vistas e como a mulher tem utilizado das suas habilidades pessoais, das suas potencialidades, para que essa comunicação, para que essas atitudes, para que essas conexões sejam utilizadas da melhor maneira possível. A Escola da Comunicação vai trazer um mês todo, toda quinta-feira, assuntos que abordam as diferenças, as semelhanças, detalhes que são importantes de nós conhecermos, para que a gente de fato utilize melhor ou para que a gente preste uma atenção diferenciada na nossa comunicação, em tudo aquilo que a gente leva adiante e usar desse potencial, dessa riqueza sofisticada que é a comunicação humana, seja no âmbito feminino ou masculino. Esse mês a gente falando aqui sobre a comunicação, as expressões femininas, a mulher no cenário do trabalho e no cenário da vida. Vem com a gente! Nosso assunto inicial vai ser um assunto que eu gosto demais. A gente vai falar sobre as diferenças da comunicação relacionadas à voz. Eu tive a oportunidade de estudar isso, de fazer um mergulho um pouco mais profundo nisso no meu doutorado. Eu estudei muito a relação da percepção da voz, como o ser humano se percebe, percebe o outro, quais as nuances vocais que nós utilizamos bem. E foi muito interessante porque, de uma maneira inesperada, eu penso que como acontece em muito projeto de pesquisa, eu encontrei ali alguns estudos que mostravam mapeamentos cerebrais de mamíferos e dotavam de uma certificação dentro da neurociência, um dos lugares que mais existiam possibilidades de serem mapeados, porque na verdade é um desafio o mapeamento cerebral, muito diferente do que a gente pensa às vezes que mapear um paciente é colocá-lo dentro de uma boa câmera de ressonância magnética funcional e que ali todas as informações vão ser dadas. Não, uma mesma pessoa pode apresentar algumas respostas a alguns estímulos de manhã e à tarde ela está cansada, as respostas são totalmente diferentes. Mas em relação à voz, existe um mapeamento interessante, como eu disse, para mamíferos. Parece que mulheres percebem voz de uma maneira mais sofisticada e mais detalhada do que homens. Na natureza, parece que fêmeas, de uma maneira geral, percebem voz dessa maneira, mais detalhada do que os homens. Por que isso acontece? Acredita-se que a mulher precisa ouvir, precisa perceber nuances vocais do bebê, do filhote, quando nasce, porque são as nuances vocais que vão determinar se está com fome, se acordou, se está manhosinho, se não está bem de saúde, se está tudo indo tranquilo ou se existe algum impedimento. Não existe outra condição de comunicação que não seja essa voz, esse chorinho, essa chamada por ajuda, né? Que a gente fala ali no caso, que é a chamada de quem está cuidando, e geralmente é a mãe. O mesmo acontece com mamíferos, é interessantíssimo, inclusive focas reconhecem o filhote pela voz emitida do filhote. Foca parece igual para a gente, realmente elas são iguais até para as mães, as vozes são diferentes. Então é muito interessante quando nós pensamos nisso, porque a mulher tem que ter uma percepção realmente apurada da voz para que ela possa garantir a preservação da espécie. É muito interessante. Ao passo que o homem, quando chega na sua idade, né, que ele está pronto para procriar, que ele está pronto para manter, para continuar juntamente com a mulher, fazendo a manutenção da espécie, ele tem uma variação vocal muito expressiva. Ele muda muito a voz.
enquanto a mulher muda alguns semitons e a percepção dela cerebral, o que ela escuta é mais aguçado, o homem passa a ter uma variação vocal muito maior. Isso é visto inclusive na própria anatomia do corpo. Por quê? O homem cresce aqui, né? A gente chama de pomo de Adão, ele cresce a estrutura da cartilagem para que essa laringe, essa prega vocal aumente, e junto com isso existe toda uma amplificação da voz, enquanto a mulher tem uma percepção maior da voz. Proporcionalmente, a mulher cresce as mamas quando ela entra nessa fase de estar pronta para a procriação. A mulher cresce as mamas. O homem também tem mama, mas não cresce como a das mulheres, e a mulher também tem toda a estrutura de laringe para que se cresça, mas ela não cresce tão proeminente quanto a do homem. A mulher muda alguns semitons, a voz da mulher quando mulher não é tão diferente da voz quando menina, e a voz do homem quando homem é muito diferente da voz quando menino. Então é muito interessante porque também acredita-se que o homem, para defender a cria, para defender a prole, para defender a família, ele precisava ter uma voz suficientemente forte para que ele determinasse o perigo, para que ele avisasse o perigo. Então a voz entra na história do ser humano, e isso é maravilhoso e me emociona porque é um objeto de estudo profundo para mim, que eu amo. A voz entra na história do ser humano como algo realmente que auxilia na manutenção da espécie, seja a mulher percebendo o que a cria precisa, seja o mamífero de uma maneira geral percebendo o que a cria precisa, seja o homem para proteger, seja o leão fazendo aquele rugido forte, seja o homem com a voz forte para proteger, para espantar, né? Se a gente pensar no homem da caverna, para espantar, enfim, para criar toda essa condição da continuidade. O fato é que, porque percebemos muitas vezes uma voz de um homem alterada, uma voz bom dia, pode nos parecer, porque nós temos esse requinte de percepção, que foi uma voz que chegou um pouco mais efusiva, mais enfática. Então eu digo, nem sempre quando os homens fazem uma voz que nós avaliamos como uma voz mais seca, mais ríspida, é a intenção deles de falar assim. Somos nós que avaliamos detalhes e muitas vezes podemos interpretar assim. Nós somos muito mais, nossa, que bonito que ficou. Quando a gente quer falar do belo, então, não gostei nem um pouco. A voz, ela tem uma diferença expressiva para a mulher. O homem pode falar, nossa, que bonito que ficou. E ele pode falar, eu não gostei nem um pouco. E isso faz parte da expressão masculina, lógico, com as suas variáveis. Dentro de todas essas possibilidades de voz, de comunicação, de expressão do feminino e do masculino, é importante nós lembrarmos que qualquer tipo de grosseria, de falta de respeito e falta de educação não tem relação direta com a questão de ser homem ou mulher. Tem uma relação com o indivíduo. O indivíduo que na comunicação distrata, é mal educado, é grosseiro, impositivo com o outro, e a gente pode encontrar isso tanto no universo masculino quanto no feminino, é um indivíduo que não gera conexão e muito menos respeito. Então, quando a gente fala de nuances vocais, de interpretação vocal, nós estamos falando daquela que pode acontecer em disparidades ou interpretações equivocadas dentro de uma variável que é natural. Agora, numa imposição, num ato de grosseria ou num ato de diminuição, nós estamos falando de um indivíduo. Nós não estamos colocando isso dentro de uma condição sexista, que isso pode ser dividido por sexos, mas nós estamos falando aí de uma condição de uma falta de coerência humana. Qualquer imposição que se faça assim, ela não tem valor dentro de uma relação. E outra condição é que, quando eu digo que a mulher pode perceber mais vozes, isso não tem nada a ver com cantar ou ouvir melhor músicas, que isso, né, ouvir melhor vozes musicais, porque isso é uma habilidade que se desenvolve. Aliás, todas as habilidades podem ser desenvolvidas, todas. A comunicação pode ser ótima no homem, pode ser ótima na mulher, a gente tem estruturas de base, mas a habilidade, a potencialidade é algo que, sem dúvida, é infinito. Então, que a gente aproveite das potencialidades e que a gente divida isso com o máximo de homens, mulheres, amigos, amigas, marido, esposa, filhos e com tudo mais que a gente possa aproveitar da nossa comunicação bem feita.
feminino não necessariamente é um lugar que a gente estático para a mulher. Nós temos várias nuances do feminino. Nós podemos ter a mulher, eu brinco, que gosta do brilho, e até a mulher que gosta do terninho, e tudo isso expressa o feminismo junto com algumas características masculinas, assim como tem homens que conseguem expressar o feminino na voz, e nós reconhecemos com tanta facilidade e até nos sentimos muito conectadas muitas vezes. E para o homem, em alguns momentos, eu acredito que seja até difícil quando ele é mais só prático numa fala, e a mulher muitas vezes pode interpretar aquilo como sendo algo mais sério, mais direto, ou que não caiu com a leveza que deveria cair. Então é muito legal que todos nós, que a gente possa prestar atenção, tanto os homens prestem atenção no quanto isso é um fato importante, agora que a mulher está na corporação, zelar por essa boa conexão, e a mulher também entender que essas diferenças, elas podem existir e elas não interrompem uma boa comunicação, porque no final das contas, diferença não tem nada a ver com desigualdade. Diferença é aquilo que soma, que junto vai gerar algo muito melhor. Vejam, as nossas diferenças de voz e de percepção preservaram a espécie. Desigualdade é aquilo que eu avalio como meu sendo melhor que o do outro, é desigual. A desigualdade, ela entra por um caminho que não confere aquilo que nós gostamos de direcionar, porque existem muitas igualdades que podem ser conservadas diante da riqueza das diferenças. E as semelhanças entre homem e mulher são inúmeras, muito mais mapeadas hoje do que as próprias diferenças. Mas que a gente possa fazer essas diferenças somarem. É isso. Cuide da sua voz. Homem, cuide como fala, saiba que a mulher pode interpretar de uma maneira diversa, então se perceba, potencialize o uso da voz. Mulher, também saiba quantas vezes não é uma intenção que a gente pode ouvir. Se a gente cuidar para se somar, eu tenho certeza que a comunicação, não só no mundo corporativo, mas na vida, ela pode trazer frutos grandiosos dessa boa conexão. Ó, semana que vem tem mais. A gente vai falar muito sobre a evolução, a entrada da mulher no mundo corporativo e como isso aconteceu e todas as variações e histórias engraçadas nesse meio que também fazem parte de tudo aquilo que a gente quer olhar com carinho e crescer. Obrigada da sua audiência. Ficou longo hoje, mas vamos comunicando, né? É assunto para legal. Um abraço, obrigada, curte, divulga, é muito importante ter você.